Olá pessoal, tá? Aqui é o professor Paulo. Tá? Essa aula de hoje nós vamos estar falando sobre as angiospermas, as plantas chamadas angiospermas. Então nós vamos falar no geral sobre elas, sobre a flor, fruto, raiz, caule, folha, beleza? Tá? Então vamos lá para a nossa primeira videoaula. Então falar sobre as flores das angiospermas. Então vamos lá para na tela do computador, vai dar uma explicadinha melhor para você. As angiospermas se diversificaram pelo planeta graças ao seu eficiente sistema de vasos condutores. Tá? Do mesmo modo que nós temos nossos vasos condutores, as plantas também têm. Tá? Os vasos condutores de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Então elas retiram lá a água e sais minerais do solo e essa água tem que ser levada até as folhas da planta, que é onde ocorre a fotossíntese. E é através desses vasos condutores que isso acontece. Do mesmo modo, o produto é elaborado após a fotossíntese, que é a glicose, que é mandada para todas as partes da planta. Esses vasos condutores das plantas são chamados de xilema e floema. Também a presença de flores e frutos que ajudam na dispersão dessas plantas. Tá? As flores com suas cores variadas, com seus sabores adocicados e os frutos geralmente saborosos. A maioria das plantas terrestres apresenta vasos condutores e por isso são já denominadas vasculares ou traqueófitas, beleza? O conjunto dos vasos que transportam água e sais minerais da raiz para as folhas são denominados lenho ou xilema. Então a gente costuma falar mais nome mais fácil, que é xilema. Xilema transporta a seiva bruta, ou seja, leva água e sais minerais para as folhas. Do mesmo modo, a seiva elaborada, que é o açúcar e a glicose, são levadas para todas as partes da planta pelo conjunto de vasos chamado líber ou floema. O floema, então o xilema sobe e o floema, geralmente se é da folha, vai descer. O xilema sobe, floema desce. Então aqui está um esquema simplificado, tá? Água e sais minerais sendo levado para as folhas para a realização da fotossíntese através do vaso chamado de xilema. E o floema, então, sai das folhas e leva para outras partes da planta. Saindo das folhas, pode ir para cima ou para baixo, dependendo da altura da folha que está saindo. E esse vaso, então, chamado de floema. Aqui é uma flor típica, com todas as suas estruturas. Então, nós podemos observar que a flor completa é composta por pétalas, geralmente coloridas, ou estame, também chamado seu conjunto de androceu, que corresponde à parte masculina da flor. O estame temos aqui antera e o filete. A antera é onde são produzidos os grãos de pólen. E aqui, desse outro lado, nós temos a estrutura que corresponde à parte feminina da planta, que é o gineceu, que é composto pelo estigma, que é a ponta do gineceu, esse pescoço, vamos dizer assim, que é o estilete, que faz a ligação do estigma ao ovário, e dentro do ovário nós temos os óvulos. Esse ovário, inclusive, é que dá origem ao que nós chamamos de fruto verdadeiro em biologia. Abaixo deles nós temos aqui sempre de cor verde, sempre geralmente verdinhas, as sépalas e sempre mesmo número das pétalas, o receptáculo floral e o pedúnculo, o cabinho ou a haste que liga a flor ao caule. Então nós vamos estar falando um pouco sobre essas estruturas. Então aqui é um outro tipo de flor, mas com as mesmas estruturas, tá? Às vezes com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Por exemplo, aqui está escrito carpelo. Carpelo corresponde à parte feminina, que é o gineceu. A mesma coisa que o estame. O conjunto desses estames forma-se então o androceu, que é a parte masculina. Então, sépalas são folhas verdes. O conjunto de sépalas forma-se o cálice da flor. Então, as sépalas, geralmente verdes, e seu conjunto vão formar o cálice.
pétalas, geralmente coloridas, e o conjunto de todas as pétalas forma o corola. Pedúnculo, haste de sustentação que fixa a flor ao ramo, formando então o receptáculo floral. Então aqui nós temos uma parte bem bacana, tá? Onde foi tirado a parte masculina, todos os estames, conjunto dele, formando então o androceu. Aqui mostrando a antera, onde são produzidos os grãos de pólen, tá? E o filete que liga a antera ao base do ovário. Esse conjunto chama-se então androceu. E aqui nós temos também mostrando a parte feminina, que é o gineceu, o estigma, o estilete e o ovário. Quando o grão de pólen é depositado no estigma, que é aqui que ele é depositado pelos insetos ou pelo vento, depende do tipo de polinização, é aberto um canal através do estigma, do estilete até o ovário para que ocorra a fecundação. Bom, aqui nós temos um desenho mostrando a corola. Corola é o conjunto de pétalas e o cálice conjunto de sépalas. E o conjunto de pétalas e sépalas, ou seja, de cálice e corola, é chamado perianto. Gineceu, então, é o conjunto de carpelos e androceu o conjunto de estames. Então aqui a gente pode observar facilmente isso daí. Aqui o conjunto de estames, um estame, dois estames, e aqui o estigma, ou seja, o carpelo, que forma então o gineceu. Do mesmo modo, as plantas podem ser monóicas ou dioicas. Hermafrodita, com os dois sexos, né? A parte masculina, que é o androceu, e a parte feminina, que é o gineceu, ou só com a parte feminina, ou ainda só com a parte masculina. Polinização. A polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma da flor, que isso pode ser da mesma flor ou não. E esse transporte de grão de pólen pode se dar por alguns agentes polinizadores. Por exemplo, o vento, por exemplo, o inseto, aves, morcegos, tá? Então todos esses são agentes polinizadores. Então aqui um slide legal de uma abelha, né? Pegando o néctar de uma flor e junto do corpo dela isso de pozinho branco, ou seja, de grãos de pólen que está saindo. Quando ela sentar numa outra flor, ela vai estar levando esse grão de pólen para colocar no estigma de outra flor. Tá? Então as flores fazem isso daí. Fecundação. Quando entra em contato com o estigma, o grão de pólen desenvolve um tubo chamado tubo polínico, que cresce para dentro do estilete em direção ao ovário. Chegando ao ovário, o tubo penetra no óvulo e promove uma dupla fecundação. Uma célula espermática funde-se à oosfera e origina o zigoto. A outra célula espermática funde-se com dois núcleos polares e origina o albume ou endosperma, que representa uma reserva nutritiva para o embrião. Após a reprodução, o que acontece com a flor? A reprodução sexuada, os óvulos se transformam em semente e o ovário se transforma em fruto. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que tenham gostado sobre essa primeira aula sobre as angiospermas. Não é um assunto difícil, mas ele é complicado. Depois nós vamos fazer algumas aulas práticas em sala de aula para estar ajudando vocês, ok? Beleza? Vamos tentar levar umas flores para lá para a gente abrir elas e ver essas estruturas que ela tem. Beleza?